Queridos amigos, é com grande alegria e ao mesmo tempo com grande emoção que nós estamos aqui nos estúdios da TV A Caminho da Luz, gravando o livro Mecanismo da Mediunidade, o programa Estudando as Obras de André Luiz. É com grande alegria e satisfação que nós estamos estudando um livro que envolve dois aspectos importantes. O primeiro, a parte doutrinária, mostrando um pouquinho sobre os fluidos, sobre as leis naturais que nos cercam. E a segunda parte é física. E nós não vamos entrar na parte da física, da ciência, porque não é esse o objetivo. O objetivo, quando ele fala, por exemplo, da eletricidade, mostrar que a nossa energia também, por dentro de nós, corre uma eletricidade. Essa eletricidade é o que nós hoje conhecemos como mediunidade. Ela pode agir no fenômeno de efeito físico, no fenômeno de efeito inteligente. Há mediunidade em que há as duas, a mediunidade de efeito físico e inteligente ao mesmo tempo, já que nós aprendemos com o professor Allan Kardec que são 70 tipos de mediunidade. Então, queridos amigos, é com grande alegria que nós hoje aqui estamos nesse estudo e uma pena que já estamos aí caminhando para o final desse livro. Hoje o capítulo é emocionante, mediunidade curativa, onde nós vamos lá os médiuns de cura que menciona nosso querido Allan Kardec pelos espíritos. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimento carinhosamente ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, que tenhamos mais um capítulo apaixonante, com profundidade doutrinária, fidelidade ao espírito de André Luiz, a qual agradecemos imensamente pela obra deixada. Agradecemos à TV A Caminho da Luz, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, e a você que forma conosco este estudo. Agradecemos também aos benfeitores amigos, que estão sempre conosco no estúdio da TV A Caminho da Luz. Então, nosso capítulo de hoje, capítulo 22, Mediunidade Curativa, vamos apenas para uma definição de mediunidade curativa, já que existe tantos tipos de mediunidade para sermos fiéis ao pensamento do codificador. Por definição, os médiuns curadores são pessoas que têm a faculdade de curar, apenas pela prece, toque, sopro, imposição de mãos, olhar ou gestos, sem a utilização de medicamentos, sendo intermediário ou mediano de espíritos na cura das doenças. Interessante, antes do André começar a ler, quando nós estudamos o livro dos médiuns, você vai perceber que aqui há uma participação dos espíritos, não é? Mas também existe uma outra categoria que também se enquadra dentro dessa que nós estamos estudando hoje, que as energias é do próprio medianeiro, né? Ele mesmo produz a energia de cura. Então, às vezes, ele trabalha com o plano espiritual, mas tem uns que têm um compromisso e eles têm um dom tão forte que eles fazem por si próprio, não é? É muito interessante tudo isso. Hoje nós vamos estudar essa mediunidade, que é a mediunidade curativa, e nós vamos ver então como é bonito esse trabalho. Capítulo 22, Mediunidade Curativa. Primeiro item, mente e psicoma. Compreendendo-se o envoltório psicossomático por templo da alma, estruturado em bilhões de células, a se caracterizarem por atividade incessante, é natural. Imaginemos cada centro de força e cada órgão por departamentos de trabalho, interdependentes entre si. Não obstante, o caráter autônomo atribuível a cada um. Semelhantes peças, no entanto, obedecem ao comando mental, sediado no cérebro, que lhes mantém a coesão e o equilíbrio, por intermédio das oscilações
inestancáveis do pensamento. Temos, assim, as variadas províncias celulares, sofrendo o impacto constante das radiações mentais, a lhes absorverem os princípios de ação e reação desse ou daquele teor, pelos quais os processos da saúde e da enfermidade, da harmonia e da desarmonia são associados e desassociados, conforme a direção que lhes imprima a vontade. Naturalmente, não podemos esquecer que o alimento comum garante a subsistência do corpo físico por meio da permuta contínua de substâncias com a incessante transformação de energia. E isso acontece porque a força mental conjuga substância e energia na produção dos recursos de apoio à existência e dos elementos reguladores do metabolismo. Além desses fatores, cabe-nos contar com os fatores mentais para a sustentação de todos os agentes da vida, que se fará dessa ou daquela forma, segundo a qualidade desses mesmos ingredientes. Conforme a integridade desses princípios, resultará a integridade do poder mecânico da mente para a formação dos anticorpos na intimidade das forças componentes do sistema sanguíneo. Então, queridos amigos, na reflexão que nós vamos fazer hoje, juntamente de André Luiz, quando ele coloca mente e psicomo, ou seja, a mente e o corpo. Ele começa dizendo, compreendendo-se o envoltório psicossomático por templo da alma, estruturado em bilhões de células, e se caracterizem por atividade incessante, é natural imaginemos cada centro de força e cada órgão por departamentos de trabalho, interdependentes entre si. Então aqui ele coloca um fator muito interessante, o nosso corpo é uma máquina perfeitamente criada por um ser superior, que foi Deus. Uma máquina perfeita, não existe na Terra uma máquina mais perfeita do que a nossa, que é o nosso corpo físico. Há muitos que dizem, Sérgio, mas eu tenho essa doença, eu tenho aquela doença. Nós temos as doenças por dois fatores importantes que nós temos que analisar. O primeiro, muitas doenças são geradas pelos desequilíbrios que temos dessa existência. Desequilibremos a mente, desequilibremos o corpo. Por outro lado, existem também as questões do processo kármico. Quando nós, de uma certa forma, numa encarnação, prejudicamos o nosso corpo e prejudicamos determinados órgãos, é natural que nós vamos ter que reencarnar para um reajuste. Vamos dar um exemplo. Se eu fumar a minha vida toda nessa existência, não tenha dúvida que eu estou comprometendo o meu pulmão. E eu já vou começar a colher no final da minha existência, e também na próxima. Lógico que isso vai permitir que eu tenha um tempo de vida menor, por causa do abuso que eu estou cometendo. Se eu, por exemplo, bebo e vou bebendo cada vez mais bebida alcoólica, é natural que eu vou acabar com o meu fígado. E, logicamente, vou também começar a sentir, tendo uma cirrose, por exemplo, nessa, ou na próxima existência vindo com a hepatite. Então nós percebemos que a lei da natureza é perfeita, cada um recebe o corpo de acordo com a sua necessidade e cada um faz dele aquilo que julga
importante. Se nós temos uma qualidade de vida boa, vamos ter um corpo bom. Se nós judiamos do corpo numa qualidade de vida desregrada, é natural que nós vamos ter um corpo desregrado. Olha que coisa interessante, André. E André Luiz, em várias obras, fala a esse respeito. A importância de nós cuidarmos do corpo e do espírito. O próprio codificador, no capítulo Sede Perfeitos, a sua última mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo referido, fala cuidar do corpo e da alma, cuidar do corpo e do espírito. Então nós vemos que é uma dualidade. A pessoa que só malha o corpo, tem um corpo escultural, mas não cuida do espírito, é um pobre de espírito no sentido literal da palavra. Não tem assuntos, é sempre em torno da banalidade do dia a dia. Quando a pessoa apenas cuida do corpo, e quando a pessoa cuida do espírito e não cuida do corpo, também é um suicídio. É aquela pessoa que tem muita cultura, tem muita espiritualidade, mas chega no final da vida dando problema para os familiares, porque a sua velhice, você vai dar uma falta de caridade. Além disso, a gente também tem que pensar que a minha falta de prudência pode aumentar o trabalho do filho, do neto, de um asilo, porque eu não cuidando do corpo, como é que será a qualidade de vida na minha velhice? Será que tudo que eu passo na minha velhice está marcado passar? Às vezes foi um abuso, que eu poderia perfeitamente, pela falta do excesso, ter coibido. Interessante notar também, ontem ainda, no nosso trabalho de atendimento fraterno, conversei com um amigo que fazia muitos anos que eu não via aqui em Itapira, o Paulo. O Paulo, conheci ele do banco, quando eu trabalhava no banco, e ele teve academia há 40 anos. Eu acredito até que a primeira academia em Itapira foi ele que criou. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras. E ontem ele estava contando até para mim que ele já se aposentou, passou a academia para outra, alugou o prédio, não é? E que a pessoa que alugou está com muita dificuldade, não é? Então nós estamos conversando sobre isso. Então ele diz, olha Sérgio, você anda em cada bairro de Itapira, tem uma academia. Cada bairro de Itapira tem uma academia, tem bairro que tem 2, 3. Então, eu disse a ele, olha Paulo, isso é muito interessante, porque a gente nota que todos os bairros têm igrejas. Num fim de semana, você passava na porta das igrejas, estava lotada de pessoas orando. Hoje, você vê um esvaziamento nas religiões, as igrejas vazias, e você vê as academias aparentemente com bastante frequência. Então isso, nós chegamos a que ponto? Quando tem aquela mensagem do Evangelho, nós devemos cuidar do corpo e cuidar da alma. Lógico que cuidar do corpo é importante, mas nós estamos descuidando da alma, do espírito, da nossa espiritualidade. E o mais grave, André, que nós notamos de tudo isso, é que nós nunca vimos tantas pessoas com tantos problemas de doença, que faz parte do capítulo que nós estamos estudando hoje, exatamente por conta desse desequilíbrio social e emocional que cada um está vivendo. Interessante, eu já citei isso e vou citar novamente. Quando eu abro, por exemplo, o meu Facebook, o meu Instagram, eu sinto uma coisa estranha, porque aquele monte de pessoas com aquelas roupas apertadas na academia, não é? Ali malhando, eu não vejo ninguém publicar estando numa religião, numa casa de Jesus. E quando essas mesmas pessoas que até aderem um corpo bonito, são as mesmas que depois, num determinado momento, vão para um centro espírita pedir cura, vão para uma igreja evangélica, para uma igreja católica, porque estão com um nível de depressão altíssimo, porque não cuidou da sua parte espiritual.
Vamos agora dar continuidade, porque o tema que ele vai falar agora é muito interessante, né, André? Sangue e fluidoterapia. Sangue e fluidoterapia. Salientando-se que o sistema hemático no corpo físico representa o conjunto das energias circulantes no corpo espiritual ou psicossoma, energias essas tomadas em princípio pela mente, por meio da respiração, ao reservatório incomensurável do fluido cósmico. É para ele que nos compete voltar a atenção no estudo de qualquer processo fluidoterápico, de tratamento ou de cura, relacionados com os centros psicossomáticos. Os variados núcleos da vida sanguínea produzem as grandes coletividades corpusculares das hemácias, dos leucócitos, trombócitos, macrófagos, linfócitos, histiócitos, plasmócitos, monócitos e outras unidades a se dividirem inteligentemente em famílias numerosas, movimentando-se em trabalho constante, desde os fulcros geratrizes do baço e da medula óssea, do fígado e dos gânglios, até o âmago dos órgãos. Fácil entender que todo desregramento de natureza física ou moral faz-se refletir de imediato, por reações mentais consequentes, sobre as províncias celulares, determinando situações favoráveis ou desfavoráveis ao equilíbrio orgânico. O pensamento é a força que, devidamente orientada no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, lhes facilita a migração ou lhes acelera a mobilidade para certos efeitos, ou defensiva, seja na improvisação de elementos combativos e imunológicos ou na impugnação aos processos patogênicos com a intervenção da consciência profunda. Deduzimos, sem dificuldade, que se é possível a hipnotização da mente humana, com vistas a certos fins, com mais propriedade operar-se-á a magnetização das entidades corpusculares para efeitos determinados no reajustamento das células. Esse capítulo que nós estamos estudando aqui, em especial esse subcapítulo, não é? Que é sangue e fluidoterapia, é um exemplo que eu dou sempre, não é? Que eu gostaria que nós, com muita calma, com muita tranquilidade, pudéssemos fazer uma reflexão profunda sobre esse assunto. Eu sempre dou um exemplo para nós entendermos que é uma pessoa que se aproxima do centro espírita, começa a estudar, se torna um grande estudioso, teve um passado comprometido e, ao comprometer-se, adquiriu a AIDS. E esse passou a ser um grande trabalhador da casa. Amanhã, ele se conscientiza que ele gostaria de doar sangue. Ele pode? Não, ele não pode, porque ele tem o sangue contaminado. A questão da fluidoterapia, que é o passe, é um outro também segmentação que eu faço muitos comentários numa casa espírita de reflexão. A pessoa vem, começa a estudar um pouco ou só participa, às vezes é um médico, um advogado, uma pessoa que tem um cargo importante na cidade, já convida a pessoa para aplicar passe, não convida a pessoa para fazer um pequeno curso, apenas diz para a pessoa que ela precisa ter amor e estender as mãos. Não é assim também. Nós temos que saber a técnica. Nós temos que saber em que momento nós devemos dar passe.
Nós temos que saber que naquele dia dos quais todos nós temos problemas, seja um problema de saúde, um problema familiar, um problema de desequilíbrio que tivemos ao longo do dia, à noite nós podemos dar paz? Às vezes não. Nós não estamos bem emocionalmente. Nós vamos para o centro para tomar passe, para receber o passe. Então nós precisamos nos conscientizar que é uma pena, eu vou em muitos lugares fazer palestra, eu converso com os passistas e eu fico às vezes penalizado de perceber que eles não sabem o que estão fazendo. Vocês querem um exemplo que é comum nas casas espíritas? Dá-se a água, coloca aquele monte de copinho de água sobre a mesa. Terminou o passe, todo mundo levanta, vai pegando um copinho e vai tomando. E a fluidificação do copo específico, com a ajuda da espiritualidade, para colocar um remédio para aquela pessoa, como é que fica? Os copos não têm que ser direcionados para cada um que estão sentado, para que a espiritualidade tenha uma organização de um trabalho, colocando o remédio específico para cada um daqueles que ali estão? Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não estudam. As pessoas não se aprofundam. As pessoas não procuram saber por que funciona assim. Ah, mas quando eu entrei no centro já era assim. É porque você entrou num centro que já era errado. E cabe a nós estudarmos para questionarmos isso e começarmos a mudar esse aspecto. Então é muito importante nós termos uma visão que para dar passe, para aplicar passe, nós temos que ter conhecimento, saber o que nós estamos fazendo. Porque o passe, quando nós preparamos o nosso espírito, nós podemos ajudar a espiritualidade num processo de cura. Só pelo passe. Eu não estou falando aqui do médio curativo, isso é outro caso. Nós estamos falando aqui de fluidoterapia, de passe, doação de fluidos. Então é importante nós nos conscientizarmos disso, né, André Luiz? Sem dúvida. A consciência do trabalho, a consciência do que estamos fazendo para melhor agirmos perante aqueles que vão em busca do alívio. Nós vamos ver. Próximo item, médiuns passistas. Entendemos que a mediunidade curativa se reveste da mais alta importância, desde que alicerçada nos sentimentos mais puros da mais pura fraternidade. É claro que não nos reportamos aos magnetizadores que desenvolvem as forças que lhes são peculiares no trato da saúde humana. Referimo-nos, sim, aos intérpretes da espiritualidade superior, consagrados à assistência providencial aos enfermos, para encorajar-lhes a ação. De certo, o estudo da constituição humana lhes é naturalmente aconselhável, tanto quanto ao aluno de enfermagem, embora não seja médico, se recomenda a aquisição de conhecimentos do corpo em si, e do mesmo modo que esse aprendiz de rudimentos da medicina precisa tentar para a asepsia do seu quadro de trabalho, o médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação, porquanto de sua higiene espiritual resultará o reflexo, benfazejo, daqueles que se propõem a socorrer. Eis porque se lhe pede a sustentação de hábitos nobres e atividades limpas, com a simplicidade e a humildade por alicerces no serviço de socorro aos doentes, uma vez que semelhantes fatores funcionarão à maneira do tungstênio na lâmpada elétrica, suscetível de irradiar a força da usina
produzindo a luz necessária à expulsão da sombra. O investimento cultural ampliar-lhe-á os recursos, facilitando-lhe a recepção das ordens e avisos dos instrutores, que lhe propiciem amparo, e o anseio mental lhe consolidará a influência, purificando-a, além de dotar-lhe a presença com a indispensável autoridade moral, capaz de induzir o enfermo ao despertamento das próprias forças de reação. Então, queridos amigos, o meu comentário anterior foi exatamente com referência a já preparar esse campo que André Luiz vem trazer para todos nós, agora de maneira específica, ao médium passista. Eu volto a repetir que nós precisamos fazer, nesse capítulo, um entendimento. Muitas pessoas querem ser passista, mas não acham tempo para fazer um curso na casa de passe. E muitas casas também não se preocupam com isso, porque nós não damos o valor devido ao passe. Nós imaginamos que o passe ele tem a ajuda do plano espiritual e com isso nós não precisamos despender nenhum esforço. E não é verdade. Porque nós temos alguns tipos de passe. Tem passistas que aplicam o passe por si próprio, doando as suas próprias energias. Tem o passe misto, que o médium tem a participação dos espíritos. E tem o passe mediunizado, onde o espírito faz as curas por si só. Aqui ele vem falar um pouquinho de uma coisa muito interessante para as nossas reflexões, a moralidade. A moral é uma coisa que nós precisamos refletir. Qualquer pessoa pode dar passe. Quando nós, no CEPAC, temos o grupo de estudo, que é o grupo que obrigatoriamente trabalha na casa. Quando nós vamos, hoje nós devemos ter uns 40 ou 50 passistas. Então, quando nós vamos precisar preparar mais um grupo de passistas, nós vemos quais são as pessoas que estão se esforçando, se dedicando. E ali, então, nós convidamos essas pessoas para um curso. Não convidamos para aplicar passe, para um curso. E ali não é um curso de faculdade, não é um curso universitário. É um treinamento, é um curso de alguns dias, onde nós vamos preparar um material que nós temos aqui e aplicamos, então, esse material. No final, nós perguntamos, depois de analisar o nosso comportamento moral, as nossas atividades que temos no dia a dia, como é que anda o nosso comportamento dentro de nossa casa, tudo isso influencia para um bom trabalho dentro da casa espírita. Depois de fazermos essa reflexão de reforma íntima, nós então perguntamos a cada um: você acha que está em condição de aplicar passe? Ah, eu acho que sim. Eu estou me esforçando, eu estou me dedicando. E há companheiros que dizem: olha, eu estou com alguns problemas, estou com algumas dificuldades, eu preferiria deixar um pouco mais para frente. Um próximo curso, ótimo. Aí nós vamos pegar esse grupo que quer e vamos ensinar a técnica que se usa na casa, porque a casa usa várias técnicas. Nós temos os passes que são aplicados na sala de passe e nós temos os passes que são aplicados buscando em André Luiz os passes nas macas,
que é para os nossos irmãos doentes. Diga de passagem, nós estamos já recebendo uma quantidade muito grande de pessoas que passam por esse tratamento. Então são passes diferenciados. Todos eles acompanhados com a água, e mostramos para os passistas a importância da água, que é onde os espíritos colocam os remédios que aquela pessoa necessita. Então, por isso, a importância de uma organização. Então, nós temos, quando as pessoas, alguém que vai indicando para cada um que entra onde vai sentar, depois de todos sentados, a pessoa coloca os copinhos, são 18 pessoas que estão dando passe. Então tem uma bandeja com os 18 copos, já sabendo o copo de cada um. Então quando vai entregar, às vezes a pessoa vai pegar um outro copo, a pessoa diz, não, o seu copo é esse aqui, ó. Não é? É o copo que foi preparado para aquela pessoa. Então tudo isso nós temos que organizar. E a espiritualidade adora quando o trabalho é organizado, feito com amor e com preparação. Outra coisa também, antes do André Luiz falar um pouquinho, na nossa casa, as pessoas têm que chegar, no mínimo, 10 minutos antes de começar a atividade. Por exemplo, quarta-feira, 7h30, começa o Evangelho. As pessoas que vão dar o passe têm que chegar até às 7h20. Elas vão sentando e vão entrando em prece. Ah, a pessoa chegou 7h30, não aplica passe. Ela vai tomar o passe, receber o passe. Então nós vemos as pessoas chegar, né? Começa às 7h30 o Evangelho, a pessoa chega 7h25, chega ofegante, senta 5 minutos restante do Evangelho, levanta e vai dar passe. Ora, que desrespeito é esse com a responsabilidade, com a espiritualidade? Que muito antes, André Luiz conta em vários livros, muito antes de nós chegarmos na casa espírita, eles lá já se encontram, preparando o ambiente, né, André Luiz? Sem dúvida, o passe, apesar de ser uma atividade extremamente fácil na sua execução, nós estamos vendo que ela exige muito amor, muito comprometimento, muita doação de sentimentos bons. E dando continuidade, os próximos itens é também falando sobre o passe. Agora nós vamos ver mecanismo do passe. Então, qual que é o modo operante do passe? Diz André Luiz. Mecanismos do passe. Tendo mencionado o fenômeno hipnótico em diversas passagens de nossas anotações, a ele recorremos, ainda uma vez, para definir o medianeiro do passe magnético, por autêntico, representante do magnetizador espiritual à frente do enfermo, estabelecido o clima de confiança, qual acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista, e por semelhante elo de forças, ainda imponderáveis no mundo, verte o auxílio da esfera superior, na medida dos créditos de um e outro. Ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento de que dá testemunho, emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição fisiopsicossomática, por meio das várias funções do sangue. O socorro, quase sempre hesitante a princípio, corporifica-se à medida que o doente lhe confere atenção, porque centralizando as próprias radiações
sobre as províncias celulares de que se serve, lhes regula os movimentos e lhes corrige a atividade, mantendo-lhes as manifestações dentro de normas desejáveis. E estabelecida a recomposição, volve a harmonia orgânica possível, assegurando à mente o necessário governo do veículo em que se amolda. Então, mecanismos do passe. Aqui ele traz para nós a imagem do magnetizador e do magnetizado, e que cria naquele rápido instante um elo entre o que vai tomar o passe e o que aplicará o passe. Então, tudo muito rápido. Às vezes, o passe entre a pessoa sentar na cadeira e sair na cadeira, estamos falando de coisa de 3, 4, 5, 6 minutos ao todo entre a pessoa entrar na sala, sentar, começar o passe, tomar sua água, sair da sala, coisa de 5 minutos. Mas opera tantas coisas nesse espaço curto. E olha que interessante, às vezes na casa tem 3, 4 rodadas de passe, dependendo do número de pessoas que vão em busca do amparo. A espiritualidade vai renovando, já sabendo quem vai tomar água aqui, quem vai tomar na próxima rodada, quem vai tomar na próxima rodada. Já tem aquela ideia do passista que vai melhor auxiliar aquela pessoa, porque às vezes a energia que eu tenho é diferente da que o meu pai tem, porém a pessoa necessita da energia que eu possuo, que é diferente da dele. E a espiritualidade para nós parece ser o acaso, para nós parece ser uma coisa sem grandes propósitos, mas não. A espiritualidade já intui as pessoas a ficar na ordem que hão de tomar o passe. Então, lógico, nós estamos aqui falando de uma casa séria. Todos os passes das casas espíritas são iguais? Não. Quanto mais seriedade é o grupo espiritual, quanto mais seriedade e disciplina é o grupo material, naturalmente melhor funcionará a atividade do passe no plano físico. Nós julgamos duas coisas interessantes para refletirmos no dia de hoje. A primeira, nós fazemos um intercâmbio entre os médios passistas. Eles nunca têm um lugar certo. Por quê? Para que não haja um envolvimento da pessoa querer sempre tomar um passe com o André Luiz, ou a pessoa querer sempre tomar um passe comigo. Para não criar aquela rotina de que o dia que o André não estiver no centro, é um problema, porque a pessoa vai tomar o passe com outra pessoa e vai sair reclamando, porque ela criou ali um atavismo, e isso não é bom. O segundo ponto, quando nós preparamos os grupos de passe, eu não me preocupo em ensinar aqueles passes onde a pessoa faz aquele monte de gestos com a mão, onde a pessoa fica ali, 5 minutos, passa a mão dali, passa a mão daqui, e daqui a pouco o médio está já ofegante, de tão cansado, de tanta coisa que ele fez com a mão. Não, nós usamos apenas os 2 centros de força, que são os mais importantes, que é o coronário e o frontal. Nós usamos os 2 apenas. Sem muita coisa, acompanhado de uma oração. Sempre nós fazemos uma oração para elevar o pensamento daqueles que ali estão. E aí nós vamos então sentindo a beleza do ambiente e a emoção que paira sobre os corações daqueles que ali se encontram. E agora nós vamos para o nosso penúltimo item de hoje, vontade do paciente. O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recorre os benefícios, uma vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. Nesse estado de ambientação, ao influxo dos passes recebidos, as oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo
as entidades celulares do veículo em que se expressam, e os milhões de corpúsculos do organismo físio-psicossomático tendem a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando-se com os propósitos do comando espiritual que os agrega. Ali nós, quando estamos numa casa espírita, nós encontramos dois tipos de pessoas que vão para a casa espírita e acabam recebendo passe. A primeira é aquelas pessoas que vão porque sentem uma necessidade de tomar o passe, porque ela sabe que ali ela abre um campo psíquico capaz de receber um auxílio fluídico, aonde os espíritos o envolvem de tal maneira, e muitas vezes ouvimos dizer a pessoa, eu entrei ruim dentro do centro e eu saí bem. E existe aquelas pessoas que vão porque alguém obrigou, um pai, uma mãe, o marido ou a esposa fez uma chantagem para que a pessoa fosse, e aí a pessoa vai a contragosto, senta lá não acreditando em nada, muitas vezes com um ar de risinho no canto da boca. Logicamente, essa pessoa, o passe vai ser indiferente, porque ela não entrou em sintonia com aquele ambiente. Muitas pessoas me perguntam, Sérgio, mas e o passe coletivo? O passe coletivo, ele é usado quando a casa espírita não preparou devidamente os seus obreiros para o trabalho. Aí se usa o passe coletivo. É a mesma coisa? Lógico que não. Tem um efeito? Tem, é verdade. Por quê? Porque fica alguns médios na frente, alguns médios atrás, ali todos estendem as mãos, pede às pessoas que vão, de uma certa forma, entrando em sintonia, os espíritos vão ajudando de acordo com o esforço. Mas o ideal é uma câmara de passe. Aí o passe aplicado no salão. Quando eu cheguei em Itapira, há 30 anos atrás, todos os trabalhos eram feitos do passe no salão. E eu que criei a primeira sala de passe em Itapira. Era até uma coisa engraçada, o André era criança, mas eu acho que ele vai se lembrar. Eu ganhei um biombo de um açougue, um biombo de madeira de um açougue, e eu pus atrás do centro, assim, do Perdão, Amor, Caridade, que é pequenininho, eu pus ali, então é ali que a gente aplicava o passe, com 4 passistas, 3, 4 passistas, o Perdão era pequenininho, e aí depois as outras casas foram vendo o nosso trabalho e foi também criando as salas de passe. Porque é diferente, é muito diferente, e quem tem que preparar os trabalhos? Mas eu não tenho trabalhador. Aí nós precisamos ver se o dirigente está trabalhando corretamente na casa. Agora nós vamos para o último item do dia, do programa de hoje, passe e oração. O passe, como gênero de auxílio, invariavelmente aplicável, sem qualquer contraindicação, é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda a classe, desde as criancinhas tenras aos pacientes em posição provecta na experiência física, reconhecendo-se, no entanto, ser menos rico de resultados imediatos nos doentes adultos que se mostrem jungidos à inconsciência temporária por desajustes complicados do cérebro. Esclareçamos, porém, que em toda situação e em qualquer tempo cabe ao médium passista buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados da vida. Pela oração, contará com a presença sutil dos instrutores que atendem aos místeres da providência divina, ali utilizar os recursos para a extensão incessante do eterno bem. Nós, desde o começo, quando introduzimos aqui o passe em Itapira, porque eu aplico o passe há quase 40 anos, de maneira ininterrupta.
E sempre tomei passe também, porque acredito que o passe é uma grande ferramenta que nós temos de auxílio. Então, a oração. Enquanto as pessoas estão sentadas, a gente convida as pessoas a entrar num padrão vibratório de oração. E depois começamos a fazer a prece. Os passistas começam a colocar a mão sobre a cabeça da pessoa e nós vamos orando, fazendo com que as pessoas possam ir viajando. E ali as pessoas vão entrando no campo magnético que os espíritos ali que estão auxiliando no trabalho possam penetrar o psiquismo do nosso irmão que está sendo e recebendo auxílio, para que ele possa trabalhar com aquela parte do corpo que se encontra com problema. Quantas curas nós vimos numa sala de passe. E hoje eu posso dizer que o trabalho que o Dr. Adroaldo desenvolveu na Câmara de Passe, que é o nosso pequeno hospital, onde temos ali um trabalho nas macas, com companheiros preparados, ficamos em torno mais ou menos de mais de 15 horas, ou um pouco mais, sem comer carne. Toda uma preparação para que nós possamos doar a ectoplasmia, as energias, para que o passe possa atingir. E conforme as pessoas estão deitadas na maca, nós vamos fazendo uma prece. E as pessoas vão viajando na prece. Então nós percebemos que os resultados têm sido assustadores. Porque a espiritualidade age com muita profundidade. Então aqui nós poderíamos encerrar, e o André talvez ainda vai comentar mais um pouquinho, com dois aspectos importantes para que eu possa encerrar o meu comentário. Primeiro, se a sua casa está em desarmonia, os companheiros brigando por cargo, em desarmonia por saber quem é o médium principal da casa, ou quem é o maior dentro da casa, pare com as atividades de passe, porque vocês já perderam a proteção da espiritualidade. Retome os estudos, organiza-se com amor, que o importante não é o cargo, mas o encargo, e aí sim vamos estipular um trabalho benéfico para que os bons espíritos possam confiar em nós. E segundo, que é muito importante, sempre lembrar que as curas não somos nós que fazemos, mas é o plano espiritual de Jesus. Podemos encerrar o programa de hoje falando que passe é doação de amor. Por mais que tenha técnicas diferentes, alguns aplicando o passe na frente da pessoa, outros aplicando atrás, não muda. O que muda é o tanto de amor que nós colocamos, o tanto de sentimentos, a concentração mental, os fluidos ao longo de todo aquele dia que nós fomos armazenando com leituras, boas conversas, ouvindo coisas boas. O passe não tem segredo. O passe é amor, como tudo que fazemos na casa espírita. E estando com amor, estando num ambiente preparado, com simplicidade, à luz do Evangelho de Jesus, nós não temos dúvidas que será um caminho aberto para que os bons espíritos possam operar ali verdadeiros prodígios em favor de muitos que ali chegam precisando de uma palavra, de um abraço e de um gesto. É com grande alegria que nós vamos encerrando esse capítulo que nos trouxe tanta luz
para o nosso coração. O livro Mecanismo da Mediunidade. O programa Estudando as Obras de André Luiz. Esse é o 11º livro. Se você quiser acompanhar os outros livros, desde Nosso Lar, todos eles já estão aqui na nossa página do YouTube da TV A Caminho da Luz. Não esqueça de dar o seu gostei e eu gostaria de fazer um pedido. Você gostou do programa? Se você diz que sim, vamos compartilhar para que outras pessoas possam também nos acompanhar nesse trabalho simples e humilde, mas que tanto eu quanto o André Luiz fazemos com muito amor. Muita paz no coração de todos. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo. 26 programas mais o primeiro, que é dos prefácios.